Este ano ele completa 10 anos de ordenação presbiterial. Filho do casal Josivaldo e Maria de Fátima, é natural do município sergipano de Carira. Estamos falando do padre Marcelo Conceição, o entrevistado desta edição do ID Aracaju, e ele também é jornalista. Padre Marcelo, seja bem-vindo ao ID Aracaju. Olha, eu fico muito feliz, viu, Chandra, de estar com vocês, de poder falar também com os seus telespectadores e de poder participar deste momento tão especial. A gente tem mania aqui de dizer que são histórias assim, que traz uma motivação para outras pessoas, né? E a gente gostaria de começar a conhecer um pouco da vida de Padre Marcelo, né? Hoje dedicada ao sacerdócio. Vamos começar lá pela infância, em Carira, né? Como era a infância de Padre Marcelo lá? Foi de dificuldade, foi de uma vida tranquila, mais saudável, de interior? Nos conta um pouquinho dessa infância. Então, Chandra e queridos telespectadores, eu sou um jovem vindo da cidade de Carira, né? Nasci em Carira e ali fui educado. Como tal, um jovem de família pobre e com suas dificuldades peculiares, mas ali pude estabelecer a presença na vida em sociedade através daquilo que fui desenvolvendo, quer seja com os estudos, pude estudar inclusive tanto em escolas do município quanto do estado e também tive acesso inclusive a estudar em escolas particulares na minha época lá presentes na cidade, frutos dos esforços de minha mãe, frutos dos esforços do meu pai, enfim, também pude ali viver a boa experiência da família, dos amigos e ali onde foi também descoberta a minha fé. Essa é uma realidade que eu trago como um tesouro para a minha vida, a minha fé, a fé católica, onde eu pude beber desta fonte e ali pude desenvolvê-la. Falando em família, pai, irmãos, né? O senhor disse que tem 4 irmãos por parte de pai, não é isso? Como era essa convivência? O senhor tinha convivência com eles também? A convivência com os pais, com a família? Então, a convivência com os meus pais, ao longo da minha infância, da minha adolescência, ela foi muito próxima com minha mãe, então, haja vista que eu fui educado mais por minha mãe e por uma tia minha, que na verdade essa tia minha, ela foi quem educou todos os sobrinhos. Ela não casou e como nós chamamos em cidades do interior, as senhoras que não casam, nós as chamávamos de moças velhas. E esta era a realidade desta minha tia, que nós chamávamos carinhosamente de madrinha. Ela foi quem educou a minha mãe, educou os irmãos dela, os primos de minha mãe e também os meus primos, e eu fui o último dos sobrinhos praticamente a ser educado, a estar também na seara desse processo educacional dela, junto à minha mãe, já visto que logo depois meu pai separado de minha mãe, nós tínhamos uma convivência já um pouco distanciada. Já com os meus irmãos, devido ao meu pai ter estabelecido estas famílias em outras cidades, então nossa convivência já veio da adolescência para a vida adulta. Porque também naquela época tudo era mais difícil, né? Hoje a gente pega um aparelho celular e faz uma videochamada, né? Mata a saudade, até do outro lado do continente, sim, né? Sim. Hoje, por exemplo, com o meu irmão, né? Eu tenho uma boa convivência, inclusive com ele mais, até por ser homem, né? Então tenho mais uma convivência, inclusive pelas redes sociais. Acaba que pelo WhatsApp a gente se encontra mais do que pessoalmente. Onde Padre Marcelo Conceição começou a estudar lá em Carira? Então, a minha primeira escola foi uma escola do município, chamada Escola Municipal Aroaldo Chagas. Depois eu fui para o colégio Professor Arthur Fortes, um colégio estadual, e logo depois Deus me deu a possibilidade, minha mãe muito esforçada, meu pai também possibilitando e ajudando, de estudar numa escola chamada Master. Era a escola famosa, a escola da doutora Diana. A doutora Diana, inclusive, até hoje lá reside e trabalha na cidade. E nessa escola eu pude estudar. E depois fui estudar no Colégio Águia, que também era uma escola pertencente à senhora Gilma Chagas, que hoje reside aqui em Aracaju. Então, naquela época, eu pude estudar também no Colégio Águia.
Logo depois fui concluir o meu ensino médio na Escola Cenecista João Ribeiro, que é um conglomerado de escolas espalhadas aí pelo Brasil inteiro, né? E eu tive a oportunidade naquela época cursar no meu segundo grau o chamado magistério no Colégio Cenecista João Ribeiro. Foi onde eu concluí o meu ensino médio. Padre Marcelo, conte aqui para mim e também para quem acompanha a gente em casa, né? Padre Marcelo sempre foi mais assim, tranquilo, ou era danado, de dar trabalho, dor de cabeça à mãe, traquinagem, ou sabia dosar ali horário de brincar, horário de estudar, horário de ajudar a mãe, o pai? Como era Padre Marcelo Então, nessa olha, essência? eu sempre fui um menino muito agitado. Então, como sempre, não acredita, dizem né? que eu era muito danado, né? E quando menor mesmo, assim, eu tenho alguns familiares que fazem até algumas reclamações de que eu fazia algumas traquinagens, né, de brincadeiras com os meus colegas, enfim, não era um menino tão calmo. Fui, acho que, desenvolvendo certa calmaria ao longo dos anos, né? anos. E também com a proximidade depois com a religião, com a fé e com a busca de vivê-la em mais intensidade. Mas nos conte também uma coisa, dava susto na mãe? Chegava assim, com o joelho ralado, com testa lascada, porque eu já lasquei a testa. Eu vi tão quieta que eu era. Então, muitas vezes, eu me lembro de um episódio, eu tinha, Sandra, um costume, eu vou dizer que era um costume terrível, em Carira, você que está em casa, talvez conheça essa expressão, existiam as caminhonetes, e passava as caminhonetes na frente de casa e eu não sei corria para na carroceria, ia para pular nesta carroceria e para de um certo momento pular de volta. Ralava o joelho, né? Isso, quando caía, né, na pissarra. Me lembro uma vez que caí, quebrei o braço, um trabalhão para minha mãe, e minha mãe ficou até muito brava, mas tivemos que vir para Aracaju. Me lembro que naquela época tínhamos que vir e nós chamávamos para encanar o braço. Não sei se você já tinha escutado esta expressão, mas lá era essa expressão que se usava, né? Então vinha para fazer o procedimento no braço e viemos aqui para o Hospital Cirurgia e me lembro de todo aquele esforço de minha mãe, o cuidado, mesmo brava, mas ao mesmo tempo o cuidado, né? E a atenção para que a dor fosse amenizada e todo o cuidado que ela teve ali comigo, mesmo sabendo que aquele braço quebrado foi fruto de uma traquinagem. Agora eu fiquei curiosa, eu acho que quem está em casa também. Essa traquinagem, conte mais, andava de cavalo lá, tomava banho de tanque, né? Corria, a mãe quando procurava estava lá pelo mundo brincando de bola. Conte mais um pouquinho lá. Então, eu nunca fui muito de andar a cavalo, né? Embora tenha alguns primos que sempre faziam. Que é bem do interior, né? Mas no tanque a gente sempre ia, né? No tanque, principalmente com os meus parentes mesmos, com primos, com gente bem mais próxima. Nós íamos até no tanque da família mesmo, onde lá eu tenho os meus familiares que em terras que têm pequenas propriedades também estavam localizados os tanques e nós íamos, tomávamos banho, enfim, tinha uma vida assim muito simples. Mais saudável também, né? Para a infância. Muito saudável, lhe digo que com muita tranquilidade. E deixa eu lembrar mais uma coisa que a gente sempre fazia no interior, que eu ia para a cidade ali vizinha, né, Pinhão? Cavalo, ir para a roça, o senhor ia também? Então, eu já não cheguei a alcançar esta época da minha tia. No meu caso, foi mais a minha tia quem trabalhou de roça. Minha mãe já não mais trabalhou na roça, porque minha mãe, quando eles vieram para a cidade, minha mãe tornou-se funcionária pública municipal, então nós não fomos... Mas eu digo roça não só de trabalhar, mas eu, por exemplo, eu ia para poder tirar milho do pé, para poder ir assar, né, num fogão de lenha que eu adorava. Esta ida, assim, a roça ia, assim, com minha mãe, né, com os meus parentes mesmo, nós íamos, tinha esse acesso, né, de tirar, por exemplo, o milho ali mesmo, e ali já assá-lo, já comê-lo ali mesmo.
Padre, eu me lembro que a gente teve uma época que a gente teve um período de estiagem muito grande, foram quase 7 anos, se eu me recordo bem. O senhor ainda pegou esse período ali naquela região que foi bem sacrificante, bem seco mesmo? Eu tenho algumas lembranças, né? As lembranças, por exemplo, o nosso sofrimento em Carira, por exemplo, em acesso à água, né? Hoje, às vezes, eu digo para as pessoas, olhe, gaste menos a água e cuide bem dela, porque eu já vivenciei um tempo onde nós ficávamos na esquina, aguardando um carro-pipa passar para que nós pudéssemos acessar a água, colocando esta água em baldes e levando para casa. E guardava como um tesouro. E guardava, né, como um tesouro. Né? Depois de um tempo foi que minha mãe foi tendo possibilidades financeiras melhor, foi quando nós fizemos o que chamamos em Carira de poço, um grande poço, né? Então a cozinha da nossa casa até hoje é um poço, né? E nós temos um poço, uma cisterna, né? E lá armazenamos água, né? Mas eu me lembro desta época, então, onde a água era tão difícil que não se chegava nem para armazená-la nessa quantidade. Era praticamente a água do dia. Eu lembro, agora o senhor falou, eu lembrei de cisterna, que a casa dos meus tios lá em Pinhão tinha, e a gente jogava, tinha um balde, né, que era amarrado com uma corda na alça, e a gente jogava lá para poder pegar a água, né? Era a água que a gente guardava no período de estiagem, né? Sim. Armazenávamos, inclusive, outrora, no que a gente chamava de porrão. No porrão. Porrão que aparava potes, até, né, a água de chuva. Rara, né? Dessa época, uma lembrança assim que o senhor guarda com muito carinho. Uma lembrança boa, assim, uma memória afetiva. Então, a minha memória afetiva muito boa é a convivência, inclusive, com essa tia minha, né? Ela partiu do nosso convívio em um momento da minha vida onde eu estava ainda alvorecendo na caminhada da vida vocacional. Eu tinha apenas 1 ano no seminário. Eu me lembro que eu tinha regressado para casa no primeiro ano para iniciar os estudos no ano seguinte. Assim eu fiz. E no meio do ano, quando tive que voltar para casa, 3 dias depois, foi quando ela passou mal, a levamos no hospital em Carira, ali disseram que era apenas uma dor passageira. 2 dias depois, essa dor retornou, a levamos em Itabaiana, foi quando em Itabaiana, uma clínica chamada CEMED, em Itabaiana, nós diagnosticamos a problemática lá, já viemos para Aracaju, 3 meses depois ela partiu. Então, a boa lembrança que tenho é dela, do carinho, do cuidado, e da cumplicidade acima de tudo, né? E o chamado para o sacerdócio, quando foi que Padre Marcelo ouviu? Então, eu sempre fui uma criança, um adolescente na seara da igreja, eu sempre vivenciei esta seara, sempre vivenciei a seara da evangelização. E a semente do Evangelho ela foi plantada na minha vida desde pequeno. Mas eu lhe digo que a semente da vocação ela realmente foi diagnosticada, eu penso que ali ao longo dos meus 15 anos, quando naquela oportunidade eu já tinha conhecido o padre Carlos Augusto, que hoje é padre aqui no Augusto Franco, exerce o ministério no Augusto Franco, mas tinha conhecido também depois o padre Manuel Araújo. Ele, no seu jeito simples de fazer a evangelização, ele foi cultivando no meu coração um interesse pela busca da vida sacerdotal. Foi quando me enviou, ainda adolescentezinho, para uns encontros vocacionais que aconteciam em Campo do Brito. Ali eu pude conhecer a Sociedade das Divinas Vocações e foi através daqueles encontros que eu fui amadurecendo a vocação, mas ainda muito inibido, pois ficava às vezes com vergonha dos meus amigos, das pessoas, de dizer que queria ir ao seminário. Foi quando chegou o Padre César em Carira, hoje ele é pároco Nossa Senhora das Dores, e conversando com ele, ele me disse, te mandarei para o seminário, e assim aconteceu, e eu ingressei no seminário e fui entendendo que ali era o meu lugar, fui entendendo e visualizando a vocação sacerdotal e entendendo que ela era a realidade que eu deveria abraçar para a minha vida.
A mãe ainda mora lá em Carira, hoje está aqui? Hoje nós temos a nossa residência em Carira, tanto que quando eu vou a Carira alguém me pergunta assim, está passeando? E eu sempre digo, não, se passeia em casa, minha casa é em Carira, né? Mas hoje minha mãe reside aqui em Aracaju, eu por ser filho único, né, e ela também já por estar num processo de idade já, então nós achamos por bem que ficasse aqui. Ela hoje reside comigo, na verdade, né, na casa paroquial. Nós temos essa oportunidade, eu louvo a Deus pela vida do meu arcebispo, Dom João Costa, que permite que a minha mãe possa residir comigo. Todas as vezes em que Dom João vai à casa paroquial lá no Orlando Dantas, ele faz questão de evidenciar várias vezes, né? Cuide da sua mãe. E até disse para minha mãe, olhe, aqui esta casa também é da senhora. Então eu louvo a Deus por essa abertura da igreja em permitir que minha mãe esteja comigo, eu cuide de minha mãe e minha mãe cuide de mim. Isso é muito bom, né? Padre, a gente aqui traz uns depoimentos também, né, de pessoas falando de Padre Marcelo. Vamos ao primeiro? Gostaria que o senhor desse aí o play, escutasse. Meu nome é Walter Nilson Santos Silva, aqui da paróquia de Santa Cruz, Sagrado Coração de Jesus, aqui da cidade de Carira. Hoje, para falar, né, da importância de uma pessoa da nossa comunidade. Então, por isso, gostaria de relatar situações em que vivemos aqui na infância do nosso Padre Marcelo. Ele, quando criança, participando como coroinha aqui da nossa paróquia, ele fazia muitas travessuras. Ele já tinha esse dom de comunicação e por isso ele costumava pegar os instrumentos, pegar microfones e começava ali a fazer as suas travessuras. Então, mas para isso, se tornar uma pessoa que hoje, com certeza, é referência para o Estado. Então, precisamos, neste dia, fazer essa homenagem e agradecer a Deus pela vida dele e dizer a ele que ele é uma pessoa importante, não só para a gente aqui da comunidade, mas principalmente para Deus, por ter dado o seu sim para que as coisas pudessem acontecer da forma que está acontecendo. Meu nome é Leidinha, sou da paróquia Santa Cruz, Sagrado Coração de Jesus. Eu tenho a falar sobre Padre Marcelo, que o conheço desde pequenininho, via na minha casa comendo bolo de amendoim, e hoje se tornou esse sacerdote maravilhoso, que Deus o abençoe cada vez mais. E tenho ele como um filho. Muito grata a Deus pelo dom da vida de Padre Marcelo. Então, Padre, tá vendo? Já de lá de Carira, né? O pessoal já... Isso, aí estão o Zominha, né? Que nós chamamos de Zominha carinhosamente, porém chama-se Walter Nilson. Ele hoje é o coordenador, inclusive, de um grupo de oração, o qual tive a oportunidade de participar. Grupo de oração esse ligado à renovação carismática católica, um movimento mundial que alvoreceu na seara da igreja e os carismas, os dons do Espírito Santo. E o Zominha faz aí um relato interessante, né? Eu, de fato, na igreja eu já era muito ansioso para fazer as coisas, desenvolver as coisas. Então, Alexandra, muitas vezes alguém dizia assim, eu estou cantando, eu vou tocar. Então eu tinha as curiosidades, eu queria também cantar, eu queria também tocar. Então eu me lembro que uma vez o padre Carlos Augusto, que foi nosso pároco, ele é um comunicador nato. E ele, todas as segundas-feiras, ligava ao alto-falante da paróquia e ele fazia as divulgações da Livraria da Santa Cruz. Era a livraria da paróquia, onde ele vendia geleia real, onde ele vendia chocolate. Tinha o chocolate do padre, que era delicioso, enfim, material religioso. E ele fazia todas aquelas divulgações antes de começar a missa, ele mesmo. E eu ficava muito curioso para falar naquele som. E como não podia falar, então até que um dia eu cheguei na igreja e encontrei o som aberto. Alguém esqueceu o som aberto. O que foi que eu fiz? Eu já tinha entendido como era que ligava o som. Então, eu liguei o som, liguei o alto-falante da igreja e comecei a falar também. Me lembro que comecei a cantar Magnificat
né? Magnífica, magnífica. E o sacristão de casa escutou e veio correndo, bravíssimo, e eu saí pela igreja correndo. Enfim, um dado interessante, né, desse período meu de infância, até já dentro da igreja mesmo, né? A Leidinha que falou aí é uma querida, né? Leidinha também foi coordenadora deste grupo de oração, e nós tínhamos e temos uma amizade muito interessante. Às vezes eu ia para a casa de Leidinha, ficávamos ali depois da missa, saía quase meia-noite da casa de Leidinha, assim, com os outros jovens, com os filhos dela, e ali nós brincávamos, degustávamos do bolo de amendoim dela, que é realmente muito delicioso. Até eu fiquei com água na boca agora. Então tínhamos essa oportunidade de estarmos juntos ali na fraternidade. Uhum. Padre, olha, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já para a gente continuar essa história. A gente vai para o intervalo, retornamos já já. Hoje o ID Aracaju entrevistando o Padre Marcelo Conceição. O ID Aracaju está de volta, hoje entrevistando o Padre Marcelo Conceição, que também é jornalista. A gente entra já já nesse assunto. Padre Marcelo, vamos agora falar sobre a formação sacerdotal. Onde iniciou os estudos para ser padre? Então, eu iniciei os meus estudos aqui em Aracaju. O seminário chamava-se Seminário Propedêutico Sagrado Coração de Jesus, estava situado ali no bairro industrial, na chamada Prainha. Ali eu iniciei os meus estudos propedêuticos. Propedêutico é uma palavra do latim que significa introdução. São os estudos introdutórios à teologia, à filosofia. Isso com quantos anos? Aos 18 anos. Aos 18 anos, final dos 17 para os 18, foi quando eu ingressei ali no seminário propedêutico e pude cursar um ano de propedêutico, depois já aspirando à filosofia, ingressei na filosofia. A filosofia são 3 anos e nós fazemos a filosofia aqui no Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, que fica aqui no Lamarão, no bairro Lamarão, está o nosso seminário. Então, a formação de sacerdócio do senhor foi toda aqui em Sergipe? Foi toda aqui em Aracaju, depois fiz mais 4 anos de teologia. Agora, para validar estes diplomas, nós precisávamos agregar algumas outras matérias. E assim eu pude validar esses diplomas. Hoje os meus 2 cursos são reconhecidos, Filosofia e Teologia. A Filosofia pela Faculdade Batista do Brasil, que está em Salvador, a FBB, e também reconheci depois a Teologia pela Universidade Católica do Salvador, também está em Salvador, na Bahia. Então foram essas 2 faculdades que reconheceram, validaram os meus estudos, aproveitaram os meus estudos e graças a Deus os tenho reconhecidos pelo MEC. Então foram aí 1 de preparação, 3 de filosofia, 4 de teologia. Uma vida dedicada a aprender mesmo, né? Sim. A parte de religião. A formação sacerdotal, ela é integral e ela não somente forma o sacerdote para a realidade acadêmica, ela nos forma como homens, ela nos forma para a vida. Quando você ingressa no seminário, você tem 5 dimensões as quais lhe avaliam, desde a vida acadêmica, a vida comunitária, a vida espiritual, também a humana afetiva e a pastoral. E o que significa dizer isso? Significa dizer que você precisa estar bem em todas essas realidades, pois são com essas realidades que se constituem o futuro sacerdote. E o futuro sacerdote ele precisa estar bem direcionado nessas realidades todas, para de fato desempenhar em meio ao povo de Deus o papel do ser sacerdote. Além disso, o senhor também tem cursos de extensão nessa formação sacerdotal, né? Quais são? Isso. Eu pude, nesse tempo, também fazer um curso de jornalismo, né, pela Universidade Tiradentes. Este curso, na verdade, eu fiz através do esforço e do desejo de Dom José Palmeira Lessa. Como nasceu, assim, esse jornalista dentro do padre?
Então, eu já em Carira, interessante, o Zominha, no primeiro bloco, nós vimos lá que ele citou que eu gostava muito de comunicação. Naquela época existia um senhor também em Carira que era muito interessado por comunicação e ele conseguiu uma rádio comunitária. Naquela época chamava-se Carira FM, a caçulinha do sertão. E eu gostava realmente muito de rádio, muito de comunicação, então comecei a fazer programas lá na rádio, na Carira FM. Uma voz bonita, né? Fazia o texto, depois apresentava também o programa Água Viva. Então, ali eu pude já experimentar um pouco da comunicação. No próprio seminário, no ambiente do seminário também, fui desempenhando algumas atividades nessa linha da comunicação. Foi quando o meu formador percebeu esta aptidão, à época era o padre Janisson de Sá, hoje está em Brasília, ele percebeu esta afinidade com a comunicação e me chamou para fazer um curso técnico. O Dom José Palmeira Lessa, à época, disse: curso técnico não, você vai logo para a universidade. E assim foi, aconteceu que eu ingressei na universidade, eu à época precisava fazer um vestibular, não tinha como, estava ainda naquele íntere dos reconhecimentos dos cursos, mas eu tinha um curso de História pela Universidade Federal, e era um curso à distância, então eu pude entrar como transferência externa, né? Então eu consegui, através desse curso de História, e fui para a universidade e cursei jornalismo. Eu acho que dentro de todo jornalista tem um pouco de historiador, porque Sim. eu amo, sou apaixonada por história, viu? Era a minha segunda opção. Padre, o senhor, antes de ser ordenado, já tinha essa vivência, né? Ali dentro da igreja mesmo. E já auxiliava em paróquias aqui em Aracaju, né? Sim. Na São Pio X. Sim, Eu morei sim. pertinho ali. E onde mais que era que o senhor auxiliava? Dentro da formação para a vida sacerdotal, nós temos essa oportunidade de sermos avaliados nas dimensões que já falei, né? E a pastoral é uma delas. Então, todo seminarista é enviado nos finais de semana para uma pastoral. E eu tive a alegria de ser enviado para a primeira paróquia de pastoral minha, que foi o Santos Dumont. Sem saber, e a vida ela é tão interessante, Sandra, sem saber que depois de 9 anos eu voltaria para a mesma área como padre. Então eu iniciei no Santos Dumont, na paróquia São Francisco de Assis, num período interessante que foi a transição do padre Genivaldo Garcia para o padre Valdemir, que hoje é bispo auxiliar em Fortaleza. Então naquela época eu cheguei, padre Valdemir também iniciava o seu pastoreio ali, e eu cheguei e fiquei 1 ano. De forma muito tímida também, porque era jovem, muito jovenzinho e ainda jovem seminarista, né? Então, ali fiz a minha primeira experiência pastoral. Depois, fui designado para a comunidade da Sagrada Família, lá no Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. Eu trabalhei com o padre Videlson. Depois, mais um tempo, fui enviado para a cidade de Ribeirópolis, uma cidade que tenho muito carinho, até hoje muitos amigos, afiliados. É uma cidade que me deixou boas lembranças, né? Mesmo como seminarista, ali eu pude fazer uma boa experiência. Fundamos um grande grupo de jovens que até hoje existe lá, e pude trabalhar com a juventude, com as famílias e fazer bons amigos em Ribeirópolis. Logo depois, trabalhei 1 ano na catequese, foi onde tive uma boa experiência com um padre a quem tenho muito carinho, que é o querido padre Peixoto. Estive muito no Santa Lúcia com o padre Peixoto, e padre Peixoto, num momento muito difícil até da minha formação para a vida sacerdotal, porque mesmo no período da vida sacerdotal nós temos as nossas dificuldades, né? As dificuldades que são peculiares em qualquer instância da vida. E o padre Peixoto, naquele período ali, me acolheu muito, né? Eu fazia pastoral na catequese, mas a catequese nós tínhamos algumas dificuldades, então acabei ficando muito com o padre Peixoto no Santa Lúcia. Foi quando depois vim para a Caueira, já foi no meu último instante de formação, e trabalhei na Caueira como seminarista. E ali era interessante, Sandra, o arcebispo queria que eu ficasse ali
também para iniciar uma paróquia. E eu olhava, meu Deus do céu, como é que vai ser a Caueira ainda naquele início. Tinha mais terreno do que casas, isso, né? ainda a ponte, né, chegando à ponte, e eu apreensivo, mas meu Deus, eu vou ficar aqui como pároco. E um povo muito bom também, o povo da Caueira, foi onde eu tive boas experiências, e aí o pessoal já se animava para fazer a casa paroquial. Olha, nós padre, já fazíamos... o senhor falou de Caueira, eu tenho certeza que o senhor recebia balde de manga, balde de mangaba. Mangaba, Recebia, né? não recebia? Um pessoal muito bom, e assim, trabalhávamos muito para construir a casa paroquial, né? Então eu não construí a casa, mas ainda ajudei nos trabalhos iniciais com o alicerce. Deixou ali já uma sementinha, né? A gente já trabalhava junto ao padre William, naquela época era o padre William Oliveira, que era administrador paroquial da paróquia de Itaporanga e cuidava também da Caueira. Padre, na minha concepção, esse bate-papo nosso daqui hoje está sendo assim, também um pouco de mostrar, né? Porque o papel do padre não é só ali fazer casamento, rezar missa, batizado, né? Mas tem todo o envolvimento com a comunidade, né? E chegar e ajudar, fundar grupo de jovens, melhorar a paróquia, né? Seja na estrutura física, seja com mais missa ou com celebrações, né? Então, isso é muito interessante para quem está acompanhando a gente em casa, poder entender também um pouco de toda essa dedicação, né? Sim, nós somos plantadores de sementes. Nós plantamos as sementes nos corações das pessoas, né? E é claro que essas sementes, elas acontecem a partir de diversas realidades, que sejam as sementes, por exemplo, da evangelização a partir do compromisso com um grupo dentro da vivência pastoral, quer seja a construção de um espaço, quer seja a edificação, talvez, de um trabalho social na linha da caridade. A gente vai desenvolvendo, plantando, né, as sementes. E é um exercício constante, né? Sim. Diário, né? Sim. E foi então quando fui ordenado diácono, né, eu fui ordenado diácono e então a igreja achou por bem que eu fosse para o então Pau Ferro, que eu fiquei ligado à paróquia do Pio X, né? Foi quando eu fui vigário paroquial do Pio X e auxiliei ali o padre Soares no paróquia de São Pio X, 18 do Forte. Pensei que o senhor já estava querendo dar spoiler aqui, adiantar a nossa entrevista. Padre, como jornalista dentro como jornalista dentro da igreja, começou a atuar onde? Como jornalista já. Como jornalista, eu comecei a atuar já na assessoria de comunicação da Arquidiocese de Aracaju, onde estou até hoje. Na verdade, nos meus 10 anos de sacerdócio, todos eles já foram dentro da assessoria de comunicação. Eu já cheguei como seminarista, estudando, era intenso. Eu vinha para a Cúria, passava o dia inteiro na Cúria e já ia direto da Cúria para a universidade. A época era tão engraçado porque o arcebispo Dom Lessa, na época, me deu um Fusca. E eu ia com um Fusquinha para a UNIT, e de vez em quando o Fusca parava. Eu não esqueço de uma vez que chovendo, e o Fusca tinha uma dificuldade com chuva. Toda vez que vinha chuva, ele parava. Começou a chover e eu estava naquele trânsito ali do sinal que chega para a UNIT. O Fusca exatamente parou ali. É porque alagava também, né? Enchia muito rápido. Ali bem às 18 horas, mas olha que sofrimento para tirar esse Fusca e para que as pessoas entendessem que o Fusca estava quebrado e para sair da frente das pessoas e para chegar na universidade, né? Cheirando a gasolina, porque ainda o Fusca tinha essa realidade peculiar. Meu primeiro carro foi um Fusca, mas penso que eu tenho saudade até hoje. Agora, o senhor porque... Vou ensinar a mãe. Eu peguei uma chuva dessa indo para casa também. Eu entrava justamente na UNIT, que eu morava no Augusto Franco. E eu fui de primeira e de segunda. Era primeira e segunda no Fusquinha para poder chegar. Porque se eu acelerasse mais um pouquinho, tinha medo de morrer, né? Morreu o carro, não eu, né? Lógico. Mas, assim... São coisas que a gente passa que fica assim gravado, né? Os sacrifícios que a gente faz
para poder evoluir mesmo. Para poder né? evoluir, para poder crescer, É. para poder ajudar na evangelização. Né? De vez em quando me perguntavam, mas o que é que um seminarista, um padre está fazendo aqui na universidade? Né? Você já não podia estar evangelizando? E eu sempre dizia o seguinte, eu estou aprimorando o conhecimento para melhor evangelizar, para falar com as pessoas, né? E falar do Evangelho de forma clara, de falar do Evangelho traduzindo a palavra de Jesus, que é tão atual e tão presente e que é tão eficaz nos nossos dias. Chandra, é muito importante que nós descobramos que a palavra de Jesus não ficou no passado. A palavra de Jesus ela é atuante, ela é presente e ela pode direcionar os seus e os meus passos, os nossos passos hoje, no agora. E assim, o pessoal de jornalismo é considerado como um pessoal bem revolucionário, né? E que a turma é bem eclética, né? Então, eu imagino que o senhor deve ter tido, assim, colegas mesmo bem incisivos, né? Sim, sim, alguns que questionavam outras realidades, mas todos muito respeitosos. Eu mas isso tive é bom. uma experiência muito boa, né, com pensamentos divergentes, mas pensamentos todos eles divergentes, mas que não me desrespeitavam, nem desrespeitavam também a minha crença. Isso é que é válido, né? Eu gosto de um pensamento do filósofo Voltaire que diz, eu não concordo com nenhuma das palavras que dizes, mas morrerei até o fim respeitando o seu direito de dizê-las, de externá-las. Eu penso que graça maior não há do que essa, respeitar o diferente, respeitar o pensamento do outro, sabendo que, mesmo que eu não concorde, eu respeito e ele também me respeita. Eu acho que dessa forma a gente até contribui para que a humanidade tenha assim, uma evolução, né? Sim. Uma evolução de fé, de ajudar uns aos outros, né? Sabe, é aquela coisa de ser humana mesmo, né? Que às vezes a gente sente falta até hoje, né, padre? Vamos a mais um depoimento? Vamos. Ok. Estou aqui para falar um pouquinho do Padre Marcelo. Eu sou Ronaldo, da paróquia Santa Cruz do Sagrado Coração de Jesus. Conheci o Padre Marcelo ainda na sua infância, quando ele estudava com o meu irmão, né? E a gente aqui no clube da cidade acabava se encontrando e ele com suas travessuras ficava brincando, afogando o meu irmão. Então o Padre Marcelo era essa criança bem comunicativa e brincalhona, né? E essa brincadeira foi se tornando uma amizade e um dia ele chega para mim, em um dia muito especial, trazendo uma carta mimeografada, lembro ainda o cheiro do álcool. E essa carta me convidava para participar de um grupo de jovens, né? E eu quero, nesse momento, aproveitar para agradecer ao Padre Marcelo e dizer a ele que tudo que eu sou hoje, né, na Igreja de Jesus Cristo, eu devo à amizade que eu tenho a ele, por aquele convite que ele me fez. E hoje estou representando a paróquia na Renovação Carismática Católica. Um abraço, muitas felicidades, Padre Marcelo Conceição. Então este é o Ronaldo, né? Ronaldo é uma das boas experiências da minha vida, de amizade mesmo, né? De muita proximidade. Ele lembrou aí um episódio bem interessante. Nós tínhamos o BNB Clube em Carira e nós éramos sócios. E quem não fosse ao BNB, Ave Maria, naquela época, não estava na moda, né? Então nós íamos para o BNB na semana, no final de semana, então tinha que ir ao BNB. E eu, na piscina, gostava muito de fazer brincadeiras, e com essas brincadeiras acabava de fato, coitadinho do Rodrigo, que é o irmão dele, brincando muito com o Rodrigo, e às vezes eu puxava, o Rodrigo tinha medo de vir para o fundo, e eu puxava, e ele dizia que eu estava afogando, venha para o fundo, saia do raso. Enfim, ali fomos estreitando uma amizade tão boa, tão sadia, né? E foi quando Deus tocou muito no meu coração, aos 12 anos, para iniciar um grupo de jovens. E dizia, mas você não é jovem. E eu dizia, mas eu vou iniciar o grupo de jovens. E então eu saí na cidade mesmo, distribuindo esse convite. Na época era um mimeógrafo, né? Nós rodamos, um rapaz chamado Jorge, que tem uma letra muito bonita, hoje ele é ator,
né, cantor, um grande artista na cidade, ele escreveu com a letra dele muito bonita um recadinho convidando para uma reunião que seria no salão paroquial no domingo à noite depois da missa. Mas olha, Xandra, foi uma experiência magnífica. Nós enchemos o salão com mais de 100 jovens. Olha, coisa linda, para o interior, muito bonito mesmo. E eu me lembro que eram tudo as coisas muito simples, éramos muito pobres e a paróquia também pobre, não tinha como dar um lanche, aí vamos dar um lanche. E aí o lanche também era o que a gente chamava de kisuke, era pão, biscoito. Bolachão. Mas era como as coisas simples agradavam, né? E dali nasceu uma experiência maravilhosa, foi um grupo de jovens chamado JAC, Jovens a Caminho de Cristo. Esse grupo, ele está até hoje lá, muito atuante na cidade, e este grupo de jovens formou vários jovens. Hoje eu tenho a alegria de encontrar jovens que me dizem assim, padre, olha, tá lembrado, eu passei lá por aquele grupo. Outro dia encontrei uma moça na Caixa Econômica, ela fazendo medicina, trabalhando na Caixa, ela me disse, eu fui do grupo de jovens. Né? E fora que tivemos esses jovens que alguns não ficaram tão mais próximos, eram muito jovenzinhos, e outros nós fixamos também amizade, que hoje são, para mim, irmãos mesmo, como é o caso do Ronaldo, o irmão dele, o Rodrigo, depois também tem um primo dele que é meu xará, chama-se Marcelo. Nós temos muita proximidade, a Joana Dark, o Márcio, que são pessoas, o Márcio reside aqui em Aracaju, a gente se encontra quase que sempre, tornou-se meu paroquiano, junto com o Gladson também, que são pessoas que estão bem próximas lá à minha paróquia hoje, até me ajudando nos trabalhos também. Ai, que bom, né, padre? Olha, o nosso bate-papo ainda não acabou não, viu? O ID Aracaju vai para mais um intervalo, a gente retorna já já, hoje conversando, sabendo um pouquinho da trajetória de vida de Padre Marcelo Conceição. Estamos de volta com o ID Aracaju, hoje batendo um papo bastante produtivo com o padre Marcelo Conceição. Não podia ser diferente, já que ele também é jornalista, tem o dom da comunicação, né, padre? Padre, já ordenado, qual foi a primeira paróquia que o senhor assumiu? Então, a primeira paróquia foi a paróquia da Sagrada Família. Naquela ocasião chamava-se Sagrada Família do Pão Ferro. Era uma pequena capela, Xandra, uma pequena capela que a igreja me entregou para que eu pudesse desenvolver os meus trabalhos. Eu sempre digo que ali eu tinha duas oportunidades, florescer ou me revoltar. Eu resolvi florescer naquela oportunidade e resolvi me reabastecer mais e mais da força do Espírito Santo de Deus para que ali eu pudesse dar o melhor de mim. E eu não tenho dúvidas de que eu dei o meu melhor, o que eu pude dar nos meus 7 anos eu em já que ia ali perguntar, estive. passou 7 anos lá à frente da paróquia. Inclusive, hoje o bairro não é mais Pau Ferro. Claro que o pessoal vai continuar conhecendo como Pau Ferro, né? Mas como é o nome do bairro hoje? Hoje o nome do bairro, há 3 anos, chama-se Bairro Dom Luciano. E o bairro Dom Luciano era um sonho que eu ouvia das pessoas. Eu me tornei um pároco muito próximo das pessoas. Eu caminhei muito no bairro Dom Luciano, até porque eu cheguei sem carro, depois foi quando veio o Fusca, enfim. Mas eu tive muita proximidade com as pessoas católicas, com as pessoas não católicas, com as que vinham ou as que não vinham na igreja. Eu ouvia as crianças e os jovens. Alguns jovens me diziam, padre, eu acho esse nome tão feio, né? Será que a gente não conseguiria mudar esse nome? Alguns me diziam assim, mas é o nome de uma planta. Eu disse, mas não agrada as pessoas, tem pessoas que não se agradam. E foi quando eu fui reunindo esses relatos das pessoas, as pessoas me relatavam e eu dizia, olha, eu acho que eu posso ajudar. Então fui tentando com as presenças ali da comunidade, ouvindo também, escutei na época a comunidade evangélica, eu tenho uma figura que é muito querida para mim,
lá no Dom Luciano, que é a pastora Rosa. Ela é muito querida, sempre muito solista. É interessante que ela me chama de meu padre, de tamanha alegria que tenho de ser acolhido ali por ela. E conversava com ela, com tantos outros, e vamos lá, padre, vamos ver como. Então, eu, na época, conversava muito com o ex-vereador Adriano, taxista, e ele me dizia, padre, vamos tentar. Depois chegou o Elber Batalha, e o Elber assumiu, junto com sua equipe, assumiu, vamos. Então eles vieram, depois eu vim até a Câmara, e foi quando Nitinho, foi quando Jason Neto, né, o nosso querido Jason Neto, né, vestiu a camisa junto a Elber, junto a Nitinho, junto aos outros vereadores, e foi por unanimidade, na verdade, o projeto aprovado e tornou-se, sancionado depois pelo nosso querido Edivaldo Nogueira, tornou-se bairro Dom Luciano. É como o senhor falou, né? Chegou lá, ou chorava ou floria, resolveu Sim, florir. Então, sim. assim, floresceu realmente o bairro, né? O carinho da comunidade com o senhor, né? Que eu acredito que o senhor tenha conseguido, com esse jeito de menino danado lá atrás, hoje calmo, né? Conquistar muita coisa para a comunidade, né? Esse carinho reforça a fé e o caminho que o senhor escolheu de trilhar o sacerdócio? Certamente, esse caminho ele me dá a consciência de que eu faço o que Deus me pede. Alexandra, eu busco muito ouvir a voz de Deus. Na minha casa paroquial, tanto lá no Dom Luciano quanto agora no Orlando, eu tenho uma capela pessoal e quantas vezes na madrugada eu acordo e eu até digo assim, Deus me acorda. No seminário eu tinha muito essa expressão e alguns dos meus colegas diziam, mas Deus lhe acorda? Deus me acorda. Deus me acorda em certos momentos da madrugada e eu vou à capela e como eu tenho a oportunidade ali de ouvir Deus, né, eu até costumo preservar um caderninho, porque assim, tem coisas que se no outro dia me perguntar eu já não sei mais. Então eu procuro anotar mesmo, anoto e ouço o que é que Deus está me pedindo. E quantas coisas, quantas lembranças Deus não me faz. Me lembra de pessoas que às vezes me pediram algo, que me solicitaram algo, e ali eu vou tentando lembrar para poder fazer alguma coisa. Então tudo que foi nascendo no Dom Luciano é fruto da experiência da oração. Eu orei, Deus me pediu, e eu entendi que era fruto também dessa dinâmica da minha evangelização. Então, a construção do templo maravilhoso, eu ouso dizer que é uma das paróquias mais bonitas da Zona Norte, hoje é a Paróquia Sagrada Família, com muita luta, mas com muita dedicação. E padre, o senhor disse que muitas vezes recebe o chamado na madrugada, né? E eu já ouvi muita gente falar que é o horário realmente que, assim, a gente recebe esse chamado para fazer oração pela humanidade, né? Que é um momento onde os mundos estão mais próximos, né? A terra e o céu, né? Na verdade. E eu acho que talvez por causa da calma do horário, né? Que a gente consegue ter essa fluidez. De vez em quando eu acordo de madrugada também. Padre, hoje o senhor, como disse, está na paróquia do Orlando Dantas e lá também a gente já vê assim algumas coisas que o padre faz lá, né, junto com a comunidade, já trazendo alguns bons frutos lá também, né? Sim, então hoje quis a bondade de Deus me levar para a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Conjunto Orlando Dantas, paróquia muito querida também por mim. Eu estou lá há 3 anos, e venho sucedendo grandes sacerdotes, dentre os quais eu cito sempre em memória o padre Arnaldo Patrício de Mello, que inclusive foi vereador nesta casa legislativa. E vou revelar para o senhor aqui, né, uma coisa, ele foi quem celebrou o meu casamento. Olha, né? Aí. Padre então, Arnaldo. Muito querido. No Orlando Dantas, depois de tantos anos de já falecido, muito vivo. É muito impressionante isso, muito vivo na memória, no trabalho de evangelização, no que fez na vida das pessoas.
e muito vivo na vida da sociedade aracajuana. Da sociedade, Né? isso. Aracaju hoje respira ainda muito a presença a partir dos ensinos do Padre Arnóbio. Eu tenho ido de vez em quando ao Rotary, por exemplo, e quantas histórias bonitas eu ouço do Padre Arnóbio. Padre, e o senhor agora falando, bem que o senhor lembra o senhor, assim, talvez nessa questão da dinâmica, sabe, de ser irrequieto. Padre Arnóbio, ele era assim, né? Então, alguns ele era sempre muito, dizem isso. assim, muito dinâmico, não parava, sabe? Sempre estava ali envolvido com as coisas, né? É como o senhor disse, por isso que ele deixou essa marca na sociedade. Padre Marcelo, como ele disse, foi uma criança danada. Hoje a gente olha, né? Uma pessoa calma, mas que tem uma rotina puxada, né? Com várias atribuições dentro da igreja. Conte um pouquinho aí dessas atribuições que o senhor tem, inclusive de ser diretor da Rádio Cultura, né? Isso mesmo. Então, Xandra, eu há 3 anos fui nomeado pároco, saindo do Dom Luciano, da querida paróquia do Perpétuo Socorro. Ali é uma paróquia de muita convergência. Para você ter ideia, eu creio que é uma das poucas paróquias que tem missa até na segunda-feira. Nós temos missa de segunda a segunda, não fecha a paróquia. E nós temos gente todos os dias nas missas e nos momentos outros, porque nós temos lá grupos de idosos e aí tem atividades para os idosos. A mesma experiência que eu iniciei no Dom Luciano com a abertura de um ambulatório médico, hoje nós temos também um ambulatório médico no Orlando Dantas. Nós temos consultório odontológico, ginecológico, psiquiátrico, clínico. Ali fazemos quase 300 atendimentos mensais junto à comunidade e também às comunidades vizinhas. Temos a nossa escolinha, o Cantinho de Sofia. Então, o dia inteiro com muitas atividades. É uma paróquia, de fato, muito ativa. E, aliada a toda esta presença, ainda tem uma construção também. Eu saí de uma construção no bairro Dom Luciano, deixei tudo muito pronto, graças a Deus, e fui, então, para essa experiência lá no Orlando Dantas, dar continuidade a uma obra que lá já estava em vigência e, graças a Deus, durante esses 3 anos nós temos possibilitado também a construção dela. Foi quando já estava coordenando a assessoria de comunicação, na necessidade da igreja, Dom João me chamou e me pediu: assuma a Rádio Cultura. E eu dizia: como será isso? Eu só sei um pouquinho rezar, eu não sei administrar. Como será o cuidado com uma emissora de tamanha importância? Há 62 anos existe no cenário radiofônico do estado de Sergipe. Como será esse cuidado? E o bispo disse o seguinte: coloque nas mãos de Deus e vamos. E assim foi. Nas mãos de Deus eu me entreguei e ao longo de 2 anos estou também tentando cuidar desta emissora, dar continuidade dos passos de Dom Távora, continuidade dos passos do Monsenhor Carvalho, a continuidade dos passos de Dom Luciano Cabral, Dom Lessa e agora Dom João, no cuidado desta emissora, que há 62 anos ela propaga o amor de Deus através das suas ondas sonoras. A paróquia, a diretoria da Rádio Cultura, a assessoria de comunicação da Arquidiocese. Ainda atende, faz missas nos hospitais, não é isso? E eu sei que quando é chamado, sempre atende, né? Eu sou prova viva disso. Quando precisei, liguei, né? E tive a mão estendida, né? Que foi quando minha mãe faleceu. É assim, como conseguir conciliar tudo isso, padre? E sempre manter um sorriso, uma palavra amiga, um abraço sincero, uma bênção? Isso tudo eu não tenho dúvidas que é através da força do Espírito Santo. De vez em quando termino o dia, eu olho assim para trás, de 7 horas da manhã, eu olho e me pergunto: mas como foi que eu consegui realizar tudo isso aqui? E deu certo, deu certo, né? Porque às vezes eu digo para as pessoas: olha, num único dia eu batizo, caso,
vou ao enterro, Isso, visito um isso, doente, isso. celebro a missa, ouço alguém com um problema muito triste, ouço alguém com um problema muito alegre. É um misto de emoções e em cada uma dessas realidades eu preciso ter a palavra, ser o padre e ser o auxílio e a mão estendida para essas pessoas Isso. que acorrem a mim, que me procuram como padre. Então, eu não tenho outra palavra senão dizer, é a força do Espírito Santo, é a busca da interiorização desta presença divina de Deus na minha vida que me dá esta possibilidade de não me cansar. Né? Como diz a canção, que no meu cansaço os outros descansem. E assim é a vida do sacerdote. Eu gosto muito de uma frase de Dom Fernando Iório, que fez música. Ele dizia o seguinte, eu sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhe darei. Coisa linda, padre. O senhor nasceu com um dom, né? Amém. Para levar um pouco de conforto às pessoas. Né? Vamos a mais um depoimento. O Padre Marcelo Conceição nasceu com essa vocação, nasceu de fato para ser padre. E nós que temos essa vivência com ele diariamente aqui na Rádio Cultura de Sergipe e toda a nossa rede Cultura de Comunicação, nós temos alegria, na verdade, em vivenciar, em presenciar e testemunhar como Deus usa o Padre Marcelo para esta grande missão de anunciar, de falar do amor de Deus, e anunciar como Deus é bom, anunciar o Evangelho de Deus. Nós temos uma alegria imensa, queremos dizer e agradecer a Deus pela oportunidade, de testemunhar a graça de Deus em nosso meio, por meio da missão e do sacerdócio do Padre Marcelo Conceição. Padre, Deus abençoe sua missão. Eu diria que esse momento, essas homenagens que o Senhor está recebendo, são muito mais que merecidas, porque demonstram, de fato, a importância que o Senhor tem para nós e para toda a nossa sociedade sergipana, já vista que o seu sacerdócio, que a sua missão, enquanto padre, de fato, perpassa, está além dos muros da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Um grande abraço, Deus abençoe o Senhor e força e coragem para continuar sua missão aí tão gigantesca que Deus mesmo lhe confiou. O Marcos Simões é um presente de Deus, né? Marcos Simões eu conheci ainda no meu início mesmo também da vida sacerdotal. Eu conheci numa paróquia vizinha, no Jardim Centenário. Ele estava anunciando o bingo paroquial e de repente eu ouço uma voz linda. Né? Marcos foi agraciado com um dom maravilhoso. Voz, A voz, né? Eu vi aquela voz bonita divulgando o bingo, mas aquela voz bonita ainda mais fez o seguinte, me chamou para cantar. Isso, mas como é que eu vou cantar? Eu nem ensaiei nada aqui. Como é que eu vou cantar? E eu nem canto, eu às vezes resolvo fazer alguma cantoria, mas sou muito inibido para a música. E ele, Padre Marcelo vai cantar, Padre Marcelo vai cantar. Mas muito mais do que o convite para cantar, me chamou a atenção a voz bonita. À época eu já apresentava o programa Um Novo Dia, aos domingos, na Rádio Cultura. Eu sucedi o programa do Rosalvo Nogueira, que saiu da Rádio Cultura, e depois entrou o Padre Aélio depois saiu. Eu sucedi então esses dois irmãos que ocupavam aquela faixa da Rádio Cultura, das 6 às 7h30 da manhã, no domingo. Então eu chamei o Marcos, vamos fazer o programa comigo. E ele foi alguns domingos, outros domingos não conseguia, porque estávamos em ambientes, em bairros diferentes, né? Eu não tinha como passar, às vezes ele não tinha como vir. Até que Deus nos deu a graça, depois de quando vi para a assessoria de comunicação, ele vir trabalhar conosco na assessoria de comunicação da Arquidiocese. Dali em diante, Deus foi plantando muito mais proximidade, amizade, e esta amizade nós temos cultivado de tal maneira que estamos próximos na evangelização, no trabalho. Marcos é um grande jornalista, um grande profissional, com um grande potencial e que está conosco na direção de programação da Rádio Cultura, nos auxiliando, e é muito mais do que um diretor de programação, é um evangelizador, é um homem sensível à causa da evangelização e um amigo,
uma ovelha querida, né, um filho do coração do pastor, que o acolhe também como pastor a ele e a sua esposa, de forma especial, e tive a alegria de, no ano passado, assistir o matrimônio deles. Padre, a gente está quase finalizando o nosso bate-papo. Só duas coisinhas para a gente finalizar mesmo. O senhor é natural de Carira, mas hoje é cidadão aracajuano. Como foi, assim, ter recebido essa honraria aqui da cidade, que o acolheu, onde o senhor desenvolveu todo o seu sacerdócio? Olha, primeiro muito surpreso, Desenvolveu, né? E desenvolve, né? Isso. Na verdade, desculpe. Muito surpreso, ali foi uma surpresa muito grata, né? O vereador Vinícius Porto, à época era o presidente da Câmara, e Lupércio também, que me chamava muito para vir à Câmara fazer as celebrações, missa de Páscoa, e naquelas atividades todas, depois o Lupércio me surpreende dizendo, olha, o vereador Vinícius, o presidente, vai lhe dar um título de cidadão aracajuano. E eu até perguntei à época assim, mas será que eu mereço? E Lupércio, insistente, me disse assim, olha, claro que merece. Olha, veja os contributos que você tem realizado na sociedade aracajuana de modo especial. Então, fiquei muito feliz, muito grato e surpreso ao mesmo tempo. E como já me sentia aracajuano, só veio, de certa maneira, gabaritar. Xandra, quando eu olhava, às vezes, o teto da minha casa, simples casa em Carira, às vezes eu até gosto de citar até o endereço, Rua Juarez de Lima Oliveira, 557, no centro da cidade. Eu ia ali, olhava para o teto da minha casa e dizia bem assim, não tenho outro lugar para morar senão esse. Hoje eu já digo o contrário, eu tenho aquele e tenho aqui também, porque eu, como disse, me lembro bem no meu discurso de cidadania aracajuana aqui na Câmara, eu não sei se foi Aracaju quem me escolheu ou eu escolhi Aracaju. Nós dois nos encontramos. E hoje eu posso dizer, amo Aracaju, cidadão aracajuano com muita alegria, e se a igreja me permitir, quero continuar desenvolvendo o meu sacerdócio nessa cidade de modo especial. Coisa linda. Padre, uma mensagem que o senhor gostaria de deixar assim, para a juventude que está nos acompanhando em casa? Olhe, queridos telespectadores, jovens, mas crianças, anciãos também, dizer para vocês hoje uma mensagem é lhes falar sobre esperança. A vida do homem, ela mais do que nunca, ela precisa em todo tempo e em todo instante estar permeada pela esperança. E não é qualquer esperança, é a esperança em Cristo, pois Cristo Jesus é a esperança que agrega em nosso coração uma certeza. Eu posso caminhar por desertos áridos, mas se tenho Cristo comigo, eu enxergo sempre, além desses desertos áridos, um oásis de esperança. Então, guarde no seu coração esta certeza. O que quer que você esteja vivenciando, que no seu coração, Jesus estando, você possa enxergar esse oásis de esperança que vem dele. E que essa esperança que venha dele possa lhe dar a certeza de que tudo passa, só Deus permanece. Ai, que bom, Padre. Eu gostaria de agradecer, né, em nome de toda a equipe da TV Câmara, a sua presença hoje aqui, né, para revelar um pouquinho assim da sua história de vida. Começou lá no interior, hoje desenvolvendo um sacerdócio aqui em Aracaju. Xandra, eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui na TV Câmara, de estar aqui com vocês, com os seus telespectadores. Grato também pela oportunidade de poder falar um pouco da minha história, de falar um pouco desse trajeto meu em preparação para a vida sacerdotal, mas falar do antes também, do Marcelo, do rapaz simples do interior do estado, que buscou, através dos esforços, da chamada de Deus, ouvir a Deus e fazer acontecer o projeto de Deus na sua vida e também na vida dos irmãos. Muito obrigada. O ID Aracaju vai ficando por aqui. A gente volta numa próxima edição com mais uma história de vida. Até lá.